Hoje nós vamos continuar com o estudo do princípio da gestão de crise, que nós apresentamos pela primeira vez na semana passada, e vamos tentar responder a essa questão do por que as crises têm que existir. O enunciado do princípio, ele de alguma forma contém uma resposta muito breve para essa questão, quando ele diz que a partir de crises bem administradas, podem surgir mudanças positivas. Mas de fato essa questão ela é muito mais profunda e detalhada do que possa aparecer. Quando a gente comentou da relação da crise com as piadas, né, na frase de hoje, né, eu acabei encontrando aqui algumas outras que se relacionam com essa questão e no caso aqui está dizendo, né, que aquilo que no momento pode parecer algo muito difícil, né, depois que passa acaba sendo motivo até de risada. Essa questão de transformar o sofrimento em humor é de alguma forma parte da nossa cultura, né? O Chico Anísio também colocou isso de forma muito clara, né? Quando ele disse que o povo ri de sua própria desgraça, né? É uma forma aí que nós brasileiros temos de lidar com as dificuldades. O reverso disso, né? A gente olhando não com olhos de um comediante, mas com olhos de psicólogo, né? É que quando a crise está com a gente, né? Nós estamos no meio da crise, a gente não enxerga nada além dela. De alguma forma, ela nos torna cegos a todo o restante que se passa com a gente. Mas é exatamente nesses momentos que é possível a gente encontrar, como diz a Cristina Schenck, uma nova vida. Esse conceito ele aparece em muitos autores, né? O Mike Murdock, por exemplo, diz que somente uma crise pode convocar a excelência, isto é, fazer com que a excelência faça parte da nossa vida. Mesmo autores mais antigos, né? Nós temos aqui uma escritora inglesa do século XIX que diz que nada é tão doloroso para a mente humana quanto uma grande e repentina mudança, né? De fato, isso os neurocientistas modernos comprovam de várias formas, né? O nosso cérebro tem uma tendência a fazer o mínimo esforço, isto é, de alguma forma se programar para reacionar de forma automática às circunstâncias. Então, quando elas de repente mudam, né, isso acaba sendo percebido como uma crise, pequena ou grande, obviamente depende, mas é esse esforço aí que está sendo reconhecido. Neste momento, né, como país, como humanidade, nós estamos atravessando a grande crise da pandemia e está tendo muitas discussões sobre os efeitos que isso vai ter sobre a humanidade, sobre a forma como a gente vai trabalhar, viver daqui para frente. Mas essa é uma questão aqui que de fato não está acontecendo pela primeira vez, né? E esse jornalista uruguaio cristalizou um conjunto de ideias aqui, né, que é bastante importante a gente ter consciência, né, que esses grandes eventos que ocorrem em nível global, não importa se é pandemia, vocês podem pensar nas últimas guerras mundiais, né, ou eventos, né, dessa ordem de grandeza, de fato, elas não criam novas tendências, né? Elas apenas fazem com que algumas das coisas que já estavam presentes, de repente se tornam
mais profundas ou seu uso se acelera, né? O melhor exemplo que nós temos aqui é o uso intenso que nós estamos fazendo aqui de recursos online, internet, para a gente continuar em contato, né? Mesmo com a necessidade de distanciamento físico, que era um recurso que de fato já existia há várias décadas, mas era de uso extremamente limitado. O reverso da medalha da questão do menor esforço, né, que nós citamos há pouco, é o que esse Neil Tyson, um astrônomo americano, diz aqui, né, que se a gente quer de fato se abrir para novas ideias, então é necessário a gente passar por uma fase aí de aparente confusão, né? E o que ele diz que quanto mais profunda é essa confusão, maior a chance da gente se abrir para novas ideias. Esse pastor, já citamos ele há pouco, né? Ele resume isso dizendo que a crise sempre acontece na curva da mudança, né? No sentido que se a gente vai deixar de andar em linha reta na inércia daquilo que estava fazendo, nós vamos entrar numa curva e ali está a mudança. E o Milton Friedman, economista, diz que para que essa mudança seja real, é necessário haver uma crise. A crise pode ser real, isto é, está baseada na realidade, ou pode ser apenas uma percepção nossa, porque nós, em função de alguma coisa interna, nos sentimos em crise. Qualquer um dos dois é capaz de produzir mudanças. Esse filósofo italiano, Gramsci, é um dos filósofos aí venerado pela esquerda a nível político, né? Mas ele diz que, em relação a esse tema que nós estamos tratando aqui, que a crise consiste exatamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não está pronto, ainda não pode nascer. E esse intervalo entre esses dois momentos é o momento onde vão aparecer então esses sintomas que ele chama de mórbidos, né? E que a gente normalmente chama de crise. Portanto, o que a gente tem que entender, né, conforme a Miriam Subirana, uma coach espanhola, nos diz, né, é que a gente tem que estar consciente de que a crise é de fato uma oportunidade de mudança. E se a gente não tiver essa consciência, a gente não consegue aproveitar isso. Isto é, a gente fica só com a parte ruim. Esse professor indiano, radicado nos Estados Unidos, o Amit Goswami, diz que para a maioria de nós, a motivação criativa, né, a gente criar algo, está disposto a criar algo novo, requer uma crise externa, né, pode ser uma ameaça à nossa sobrevivência física, por exemplo, como acontece com uma pandemia, ou uma crise interna, né, de intenso sofrimento, gerado aí por emoções ou por doenças, né, que a gente tenha desenvolvido, ou por alguma outra questão que faça com que a gente sinta essa crise. E o Jacques Welch, né, conhecido aí como um dos grandes empreendedores do século XX, né, ele coloca claramente que diante de uma situação, né, nós temos então a escolha, né, de ou nos sentirmos como vítimas, né, diante dessa situação de crise, ou nós podemos ficar animados com a conquista dos desafios e das oportunidades que se apresentam através da crise. Essa questão foi tratada também pelo Freud, né, e
Essa frase dele tem até guarda certa semelhança com uma das frases dos comediantes que nós citamos no começo, né? Mas ele coloca de uma forma mais poética. Ele diz assim: um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos da sua vida foram aqueles em que lutaste contra as crises, obviamente. Certo? Um conselho muito antigo, mas difícil de colocar em prática, né? Já vem desde a antiguidade grega, né? Platão já disse, né? Que a gente não deve esperar por uma crise para descobrir o que é importante na nossa vida. Mas, infelizmente, a maioria dos seres humanos ainda não conseguiu aprender essa lição. A maioria dos seres humanos acaba, né, se dedicando a trabalhar a crise só quando, de fato, ela aparece. Isso não está presente apenas na cultura grega, mas é universal. Nós temos aqui um trechinho do I Ching, um livro, né, da antiga China, né? O autor não se sabe quem escreveu, passou por muitas revisões aí ao longo das diversas dinastias, mas tem um trechinho aqui que se aplica bem aqui ao que a gente está falando, que diz assim: assim como o caos tumultuado de uma tempestade traz uma chuva nutritiva que permite a vida florir, assim também nas coisas humanas, tempos de progresso são precedidos por tempo de desordem. O sucesso vem para aqueles que conseguem sobreviver à crise.